Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer algumas informações a respeito da aposentadoria por tempo de contribuição. Uma aposentadoria que após a reforma da Previdência, ela acabou, não existe mais. Das aposentadorias mais comuns, certamente a aposentadoria por tempo de contribuição é a que costuma ter maiores indeferimentos, algum tipo de resistência por parte do INSS. Então vai ser a aposentadoria que traz mais dúvidas, gera mais dúvidas. Bom, primeiro respondendo já ao título do vídeo, né? Acabou a aposentadoria por tempo de contribuição? Sim, a aposentadoria por tempo de contribuição acabou para aqueles que somente são filiados à Previdência Social, só passaram a ter algum tipo de contribuição. E aí eu gosto sempre de lembrar, né? Quem trabalha de carteira assinada está contribuindo para o INSS, quem trabalha em contrato com algum órgão público está contribuindo para o INSS, quem paga carnê, quem tem própria empresa, tem uma vinculação com o INSS. Então, respondendo a pergunta, repito, a aposentadoria por tempo de contribuição ela é uma aposentadoria que não existe mais para quem ingressou, se filiou ao INSS após novembro de 2019, que foi quando aconteceu a reforma da Previdência. Tá? Então é verdade, a aposentadoria por tempo de contribuição para essas pessoas não existe mais. Agora, na prática, né, a maioria das pessoas que estão pensando em aposentadoria, que estão em busca de informações da aposentadoria, não são pessoas que acabaram de entrar no mercado de trabalho, né? São pessoas que já têm algum tempo aí, já estão com a idade um pouco mais avançada. Então, para essas pessoas que já contribuem para o INSS desde antes da reforma da Previdência, que são aqueles que estão próximos de se aposentar, existem algumas regras de transição que, na prática, fazem com que a aposentadoria por tempo de contribuição ainda exista. O que acontece é que alguns elementos anteriores não existem mais. A aposentadoria proporcional não dá, não existe mais, isso hoje é impossível, salvo a hipótese de você já ter direito adquirido antes da reforma da Previdência, né? Antes de 2019. Mas a maioria dessas pessoas já procuraram seu benefício, uma situação ou outra isolada que ainda não tem esse benefício. Então, gente, nas regras de transição é possível a gente falar que ainda existe aposentadoria na modalidade por tempo, tá? Bom, as regras de transição, eu tenho vídeo aqui no canal falando especificamente de cada uma delas, eu vou fazer uma geral aqui de quais são as 4 regras de transição. Antes disso, vocês têm que ter em mente o seguinte: hoje, depois de novembro de 2019, com a última reforma da Previdência aprovada, somente será possível aposentar na modalidade por tempo, veja, não estou falando de aposentadoria por idade, quem tem pelo menos 35 anos ou 30 anos de contribuição. 35 os homens, 30 anos as mulheres. Então, se você tem 32, 33, 34, é do sexo masculino, não dá para aposentar agora. Você provavelmente está até próximo da sua aposentadoria, mas ainda não dá. E o contrário, se você for do sexo feminino, com 27, 28, 29, é provável que você tenha alguma regra de transição que se adeque ao seu caso, mas não, já te adianto que no momento não será possível aposentar. Bom, gente, são 4 regras de transição. Elas são um pouquinho difíceis de explicar, né? São enjoadinhas. Eu vou dar a noção básica, tá? Bom, existem 2 regras que têm pedágio. A mais famosinha, mais usada, tem um pedágio de 50%. Como é que funciona esse negócio de pedágio? Em novembro de 2019, quando houve a reforma da Previdência, verifica-se o tempo de contribuição que a pessoa tinha. Então imagine que um sujeito tinha 34 anos de contribuição no dia que foi aprovada a reforma. Ele ainda não tinha atingido os 35, faltava 1 ano para a aposentadoria dele. Qual vai ser o pedágio dele? 50% do tempo que faltava. Então 50% de 1 ano, 6 meses. Então esse sujeito, para se aposentar, vai precisar ter 35 anos de contribuição mais 6 meses, que é o pedágio dele, tá? Essa regra do pedágio de 50% só vale para quem faltava no máximo 2 anos para aposentar. Então quem na data da reforma da Previdência, no caso de mulheres, tinham pelo menos 28 anos de contribuição, no caso de homens, pelo menos 33 anos de contribuição. Essa regra só se aplica para essas pessoas. Existe uma segunda regra envolvendo o pedágio, com o pedágio de 100% do tempo que faltava, tá? Então, se no exemplo anterior que eu dei, um homem com 34 anos, faltava 1, o pedágio é 6 meses, nesse caso o pedágio seria 1 ano, ele teria que atingir os 35 anos de contribuição, mais 1 ano de pedágio. A diferença é que na regra do 100%, existe idade mínima, não é possível fazer sem a idade mínima, então não basta o tempo, ok?
Bom, as outras duas regras de transição, uma é a regra de pontos, que existe uma soma da sua idade com o seu tempo de contribuição e teria que atingir determinada pontuação, sempre acima de 87, 88 no caso de mulheres, homens acima de 96, 97 e ainda tem o requisito mínimo tempo. Então, na regra de pontos, que é uma regra de transição interessante, além você tem que somar a idade com o tempo de contribuição para atingir os pontos, e o seu tempo mínimo continua sendo 35 para homem, 30 para mulheres, tá bom? E uma outra regra de transição é uma regra que ela não soma ponto, mas ela tem a idade mínima, a partir daquela idade mínima, atingindo o tempo de contribuição, passa a ser possível. Lembrando, gente, que dessas 4 regras de transição, duas delas adotam um determinado cálculo para o valor do seu benefício, uma outra delas ainda usa o fator previdenciário. Essa regra do pedágio de 50% usa o fator previdenciário, que é algo que baixa o valor da aposentadoria, vocês já devem saber. E uma outra regra, dessas 4, repito, são 4, tem uma regra ainda diferente que permite até um benefício de valor maior em muitos casos. Então, por que eu estou comentando isso, fica até um pouco confuso. Mas é porque você precisa fazer conta. Pode acontecer de você se encaixar numa regra de transição hoje e daqui 6 meses, 8 meses, 1 ano, você passa a ter direito a uma outra regra de transição. E dependendo do valor da sua contribuição, mudar de uma regra de transição para outra vai fazer uma diferença enorme no valor do seu benefício. Tem que ser apurado isso. É importante fazer conta. Agora, se o seu histórico de contribuição é de salário mínimo ou muito próximo ao salário mínimo, aí a questão é buscar a aposentadoria o mais rápido possível. Mas se você tem um tempo de contribuição um pouco superior, tem uma expectativa de ter um benefício um pouco melhor, aí é caso de fazer conta, porque pode acontecer, tá bom? Gente, foi en passant, a gente trouxe as principais dúvidas aqui. Eu peço o seguinte, caso você tenha algumas dúvidas, coloca no comentário. Aí alguém pode falar, poxa, mas vocês não têm o hábito de responder os comentários. Realmente, eu tenho muita dificuldade de responder todos, porque às vezes em algumas situações é um número grande, mas principalmente porque as perguntas faltam elementos para a gente responder. Direito previdenciário, aposentadoria, varia caso a caso, é difícil ter receita de bolo. Uma situação pessoal de uma pessoa muda aquela situação, a aposentadoria, uma possibilidade de recolhimento e atraso, um problema na carteira de trabalho. Então é difícil a gente responder todos por conta dessas particularidades, a gente corre o risco de estar dando a resposta errada. Mas é interessante vir as perguntas de vocês, porque dali a gente tira ideia para gravar um novo vídeo. Então, se eu identifico que está tendo um determinado tipo de pergunta muito comum, pode servir de ideia para gravar um próximo vídeo de maneira a responder todo mundo. Beleza, gente? Eu espero ter dado algum mínimo de informação. Aqui na nossa descrição sempre fica nossas redes sociais, o site do escritório, onde a gente também tem mais informação lá no blog. E é isso. Um abraço, até mais.